Era só mais uma entrega. Ethan queria terminar logo o último pacote do dia e buscar o filho de 6 anos na escola. Mas quando ele entrou no saguão imenso da mansão Hart, congelou, mármore brilhando, lustres de cristal. E no meio da parede, um retrato enorme iluminado por holofote próprio. Anna, a esposa dele, morta há 3 anos. Só que a plaquinha de metal embaixo da moldura dourada não dizia Anna. Dizia, asterisco asterisco Evelyn Hart, amada irmã, asterisco asterisco. Ethan sentiu o chão sumir. O pacote na mão pesou como chumbo. Ele ficou parado na entrada da mansão Hart, olhando o retrato na parede. A mochila de entrega escorregou do ombro e caiu no mármore com um baque surdo. Era Anna. Não era parecida. Não era parece com. Era ela. O formato do sorriso. O jeito que os olhos se apertavam nos cantinhos. Até a pinta pequena na bochecha esquerda. Tudo igual à mulher que ele casou 8 anos atrás. Que ele enterrou 3 anos atrás. Mas a plaquinha dizia, asterisco asterisco Evelyn Hart, amada irmã, asterisco asterisco. A garganta de Ethan fechou. A visão embaçou nas bordas. Ele deu um passo para frente. Depois outro. Até ficar bem embaixo do quadro. A mulher na pintura usava um vestido azul marinho chique. Cabelo em ondas suaves. Parecia mais nova. 22 anos talvez. Mas era ela. Sem dúvida. Uma porta abriu à esquerda. Passos ecoaram no piso polido. Posso ajudar? Ethan virou. Uma mulher de uns 50 anos, terninho escuro, cabelo preso num coque apertado, olhava para ele. A expressão era neutra, mas os olhos endureceram quando caíram no rosto dele. Desculpa, Ethan conseguiu falar, voz rouca. Vim entregar um pacote. Mas essa foto. A mulher ficou branca. Deu 3 passos para trás rápido. Quem é você? Perguntou. Voz afiada. Ethan apontou pro quadro, mão tremendo. Meu nome é Ethan Costa. Sou só motoboy de entrega. Mas essa mulher aí, é minha esposa. A mulher ficou parada. Por um tempo longo. Ninguém se mexeu. Depois ela virou de repente e gritou. Marcos. Um segurança grandão apareceu de um corredor lateral. Ombros largos, cara de pedra. Leva esse homem embora, disse ela. Agora. Espera, Ethan começou. Mas Marcos já vinha na direção dele. Senhora, eu não tô querendo confusão, disse Ethan rápido. Só quero entender por que vocês têm um retrato da minha esposa na casa de vocês. O nome dela era Anna. Anna Costa. Ela morreu há 3 anos num acidente de carro. A mulher ficou cinza. Segurou o encosto de uma cadeira. Leva ele embora, repetiu. Mas a voz falhou. Marcos pegou o braço de Ethan. Não com força, mas firme. Ethan deixou ser guiado para a porta. A cabeça girando. Nada fazia sentido. Anna nunca falou de família rica. Nunca falou de família nenhuma. Quando ele perguntava, ela mudava de assunto com um sorriso triste, e dizia que o passado não importava. Só o futuro. Ele estava quase na porta. Quando ouviu, espera. Marcos parou. Ethan virou. A mulher tinha seguido eles. Tava tremendo. Você disse, a voz dela quebrou. Engoliu seco e tentou de novo. Você disse que ela era sua esposa? Ethan assentiu devagar. E ela? A mulher não terminou. Morreu. Disse Ethan baixo. Sim, há 3 anos. Um bêbado furou o sinal. Morreu na hora. Os joelhos da mulher dobraram. Ela se segurou na parede. Marcos foi para ajudar, mas ela afastou a mão. Ela tá viva? Sussurrou. Os olhos desesperados. Por favor, me diz que a Evelyn tá viva? Eu não conheço nenhuma Evelyn, disse Ethan. O nome da minha esposa era Anna. A mulher balançou a cabeça. Lágrimas escorreram. Não, isso. Ela olhou pro retrato. Depois para Ethan. Essa é minha irmã, Evelyn Hart. Ela sumiu há 13 anos. Eu procurei em tudo quanto é lugar. Contratei detetive, hospital, abrigo. Nada. Foi como se ela evaporasse. Ethan sentiu o chão girar. Apoiou na porta para não cair. Não pode ser, disse. Mas no fundo ele já sabia que podia. Anna nunca teve foto de família. Nunca contou história de criança. Nunca citou amigo antigo. Apareceu na vida dele como quem nasceu no dia que se conheceram. Ele achou que ela era só reservada. Talvez fugindo de um passado ruim. Nunca forçou. A mulher respirou fundo e se recompôs. Endireitou as costas. Enxugou os olhos. Meu nome é Eleonora Hart, disse. Esse retrato é da minha irmã caçula. Ela teria 35 anos agora. A pintura foi feita quando ela tinha 22. Pouco antes de sumir.
35. Ana tinha 32 quando morreu. A conta batia. Eu não entendo, disse Ethan. Por que ela mudaria o nome? Por que ela fugiria? Eleonora olhou para ele um tempo longo. Depois olhou para o segurança. Pode ir, Marcos. O homem hesitou. Depois saiu pelo corredor. Eleonora voltou para Ethan. Vem comigo. Ela levou ele por corredores, até uma sala menor. Janelas do chão ao teto olhando para o jardim. Eleonora apontou para uma poltrona de couro. Ethan sentou, as pernas moles. Eleonora ficou de pé. Foi até a janela e olhou para o jardim. Evelyn era a caçula, começou ela. A família Hart tem dinheiro. Muito. Meu pai construiu um império farmacêutico. Quando ele morreu, eu herdei a empresa. Evelyn também ia herdar uma parte. Mas ela nunca quis nada disso. Ela odiava essa vida. A vigilância, a pressão, o controle. A voz de Eleonora saiu seca, distante. Como se falasse de outra pessoa. Quando ela tinha 22 anos, se apaixonou por alguém, continuou. Alguém que minha mãe não aprovava. Um cara simples, trabalhador. Não tinha nada de errado com ele. Mas não era do nosso mundo. Minha mãe proibiu o namoro. Ameaçou cortar Evelyn de tudo. Teve briga feia, gritaria. E numa noite, Evelyn simplesmente sumiu. Deixou um bilhete. Dizia que não aguentava mais ser marionete. Que sentia muito. Eleonora virou para Ethan. Olhos molhados. Mas expressão dura. Eu achei que ela era egoísta, disse. Achei que jogou fora tudo que a gente tinha. Só para brincar de ser normal. Fiquei com raiva por anos. Mas nunca parei de procurar. Porque ela ainda era minha irmã. As mãos de Ethan estavam fechadas no colo. Nós dos dedos brancos. Ana nunca me contou nada disso, disse ele. Ela disse que não tinha família. Que cresceu em lar adotivo. Eu acreditei. O rosto de Eleonora suavizou um pouco. Ela estava te protegendo, disse baixo. Se ela contasse a verdade, minha família encontrava ela. Encontrava você. E fazia a vida de vocês um inferno. Sua família? Ethan repetiu. Você quer dizer que eles iam atrás da gente? Minha mãe sim, disse Eleonora. Ela morreu há 2 anos. Mas sim, ela faria qualquer coisa. Para separar vocês. Para ela, Evelyn era um bem fugitivo. Não uma filha. Só mais uma coisa que pertencia ao nome Hart. Ethan sentiu o estômago revirar. Ana viveu a vida inteira com ele. Com nome falso. Cortou tudo que conhecia. E fez isso por ele. Pela vida que eles tinham juntos. Eu tenho um filho, disse Ethan de repente. Lucas. 6 anos. O rosto de Eleonora mudou. Algo rachou na máscara dela. Você tem um filho, repetiu baixo. Evelyn teve um filho. Ele é a cara dela, disse Ethan. Voz falhando. Mesmos olhos, mesmo sorriso. É tudo que me sobrou dela. Eleonora atravessou a sala. E sentou pesado na poltrona da frente. Cobriu o rosto com as mãos. Ombros tremiam. Eu achei que ela estava viva em algum lugar, disse entre os dedos. Achei que um dia ela ia voltar para casa. Ou pelo menos ligar, mandar carta, qualquer coisa. Mas ela se foi. Ela se foi mesmo. Ethan ficou olhando para as mãos. Pensou na Ana cozinhando, cantarolando. No jeito que ela botava o ursinho do Lucas do lado dele para dormir. No sorriso que ela dava quando ele chegava do trampo, mesmo com as contas atrasadas. Ela tinha aberto mão de tudo. Por aquela vida. Por ele. E ele nunca soube. Preciso ir, disse Ethan. Levantou de repente. Preciso buscar meu filho na escola. Eleonora olhou para cima. Rosto manchado e vermelho. Espera, disse. Por favor, eu preciso. Parou. Respirou fundo. Podemos conversar de novo? Preciso entender. Preciso saber como era a vida dela. Que tipo de pessoa ela virou. Ethan hesitou. Todo instinto gritava para correr, pegar Lucas, trancar a porta. E fingir que nada aconteceu. Mas olhou pro rosto de Eleonora. E viu o próprio luto refletido. Vou pensar, disse. Saiu da mansão Hart. E entrou na moto de entrega. Mãos tremendo enquanto ligava o motor. Dirigiu em silêncio até a escola do Lucas. A cabeça era só barulho branco. Ana. Evelyn. A esposa dele. Uma estranha. Ele não sabia mais com quem tinha casado. Ethan não dormiu aquela noite. Sentou na beira da cama. Com o álbum de casamento aberto no colo. As fotos mostravam Ana de vestido branco simples. Sem família do lado dela. Só uns amigos que ela conheceu no lanchão onde trabalhava. Na época ele achou triste. Agora entendia que era de propósito. Passou o dedo no rosto dela numa das fotos. O sorriso igual ao do retrato. A pinta na bochecha.
o jeito que os olhos subiam nos cantos. Procurou diferenças. Não achou nenhuma. O celular vibrou na mesinha. Mensagem do chefe perguntando se ele podia pegar turno extra no fim de semana. Ethan olhou para a mensagem sem ler. A cabeça estava em outro lugar. Lucas apareceu na porta de pijama, cabelo levantado de um lado. Pai, por que você tá acordado? Ethan fechou o álbum rápido e guardou do lado. Só pensando, filhote. Vem cá. Lucas subiu na cama e se enroscou no lado dele. Cheirava a sabonete de lavanda que Ana comprava. Ethan continuou comprando depois que ela morreu, para o AP não parecer tão vazio. Tá triste por causa da mamãe de novo? Perguntou Lucas baixinho. Ethan passou o braço em volta do filho. Admitiu. Um pouquinho. Eu também, disse Lucas. Queria lembrar dela melhor. O peito de Ethan apertou. Lucas tinha só 3 anos quando Ana morreu. As lembranças já estavam sumindo. Logo só ia sobrar as histórias que Ethan contava. E as fotos pelo AP. Ela te amava muito, disse Ethan. Mais que tudo no mundo. Eu sei, disse Lucas. Bocejou. Posso dormir aqui hoje? Claro. Lucas dormiu em minutos. Ethan ficou acordado até o sol nascer, olhando pro teto e pensando na mulher com quem casou, na mulher que aparentemente apagou a própria vida para ficar com ele. Na manhã seguinte, depois de deixar Lucas na escola, Ethan sentou na moto e pegou o celular. Olhou pro cartão de visita de Eleonora. Ela tinha enfiado na mão dele antes de sair da mansão. O número pessoal escrito atrás com letra elegante. Ele não queria acreditar em Eleonora. Queria achar que era tudo engano esquisito. Mas o retrato não mentia. Nem a data. Ana apareceu na vida dele. Há 10 anos. Sem passado, sem família. Tinha 22 anos na época. Se fosse mesmo Evelyn Hart, já estava fugindo fazia 4 anos. Ethan discou o número. Antes de mudar de ideia. Eleonora atendeu no segundo toque. Eleonora Hart. É Ethan Costa, disse ele. Voz rouca. De ontem. Silêncio breve do outro lado. Depois Eleonora falou com cuidado. Obrigada por ligar. Não tinha certeza se você ia. Preciso saber se você tá falando a verdade, disse Ethan direto. Não porque acho que Ana mentiu pra mim. Sei que ela tinha motivos. Mas preciso ter certeza. Antes de deixar eu mesmo acreditar que ela abriu mão de tudo por mim. Eu entendo, disse Eleonora baixo. O que você precisa? Um exame de DNA, disse Ethan. Entre você e meu filho. Se Ana era mesmo sua irmã, Lucas é seu sobrinho. O exame vai mostrar. Eleonora não hesitou. Sim, claro. O que você precisar. Posso mandar um laboratório até você. Lugar discreto. Você não precisa trazer o Lucas para a mansão. Se não quiser. Tá bom, disse Ethan. Sentiu algo soltar um pouco no peito. Tá bom, Ethan, disse Eleonora. Voz mais suave agora. Sei que é difícil. Não tô querendo tirar nada de você. Só quero entender o que aconteceu com minha irmã. E se Lucas é meu sobrinho? Ela parou. Eu gostaria de conhecê-lo. Se você permitir. Ethan fechou os olhos. Vamos começar pelo exame, disse. O técnico do laboratório veio ao AP 3 dias depois. Profissional e rápido. Passou o cotonete na bochecha do Lucas. Enquanto ele tomava café da manhã. Lucas achou que era brincadeira. Quando o técnico saiu, disse que o resultado saía em 5 a 7 dias úteis. Ethan seguiu a vida no automático. Pegava corridas. Fazia comida. Ajudava Lucas na lição. Mas a cabeça estava em outro lugar. À noite, abria caixas com coisas da Ana. Roupas velhas, livros. Caixinha de biju com brincos baratinhos. E um colar que ele deu no primeiro aniversário de casamento. Tudo comum. Nada que gritasse riqueza ou família chique. No quarto dia, o celular tocou. Era Eleonora. Espero não estar incomodando, disse ela. Só queria perguntar, como Lucas tá? Ethan franziu a testa. Estava na moto entre uma entrega e outra. Tá bem. Por quê? Só curiosidade. Ele gosta de ler? Tem algum hobby? Sei que é estranho perguntar, mas a voz de Eleonora tremia de leve. Ele é a única ligação que me resta da Evelyn agora. Gostaria de saber dele. Se não for pedir muito. Ethan sentiu uma pontada inesperada de pena. Eleonora parecia perdida. Ele gosta de dinossauro, disse. E de espaço. Tá obcecado por planeta agora. Faz pergunta que eu não sei responder. Eleonora deu uma risada suave. Evelyn era assim. Perguntava tudo. Deixava os professores loucos.
Eles falaram mais uns 10 minutos. Foi mais fácil do que Ethan esperava. Quando desligou, percebeu que estava sorrindo de leve. Depois sentiu culpa por isso. 2 dias depois, chegou um pacote no AP, endereçado pro Lucas. Dentro, 3 livros infantis sobre espaço. E um triceratops de pelúcia. Tinha um bilhete escrito à mão, letra elegante. Asterisco asterisco, achei que ele ia gostar. Eleonora, asterisco asterisco. Lucas ficou louco. Carregou o triceratops para todo lado por 2 dias. Quando Ethan mandou mensagem agradecendo, Eleonora respondeu na hora. Asterisco asterisco não foi trabalho nenhum. Evelyn amava dinossauro quando era pequena. Asterisco asterisco. O resultado do DNA chegou no 7º dia. Ethan pegou o envelope na caixa do correio e sentou na moto com o motor desligado, mãos tremendo enquanto abria. O texto técnico era cheio de coisa complicada, mas a conclusão era clara. Asterisco asterisco, os indivíduos testados apresentam relação biológica compatível com tia e sobrinho. Probabilidade, 99,9%, asterisco asterisco. Ethan ficou em silêncio. O papel tremia nas mãos. Era real. Tudo era real. Anna era Evelyn Hart. Ela fugiu de uma família rica e poderosa. E apagou a própria identidade. E morreu sem nunca contar a verdade. Ele ligou para Eleonora. Ela atendeu na hora. Chegou o resultado, disse ele. A voz dela saiu tensa. E, Lucas é seu sobrinho. Eleonora fez um som que podia ser choro ou riso. Ethan não soube distinguir. Obrigada. Sussurrou. Obrigada por me contar. Tô indo aí, disse Ethan. Hoje à noite. Preciso de respostas. Respostas de verdade dessa vez. Quem ela era, porque fugiu, tudo. Sim, disse Eleonora. Sim, vem quando puder. Ethan deixou Lucas na vizinha. Dona Neuza, professora aposentada que às vezes cuidava dele, topou ficar com o menino algumas horas. Depois dirigiu até a mansão Hart. Dessa vez o segurança do portão liberou sem pergunta. Eleonora esperava na porta. Estava diferente. Cabelo solto. Jeans e moletom em vez de terninho sério. Parecia cansada. Humana. Entra, disse. Levou ele para a mesma sala de antes. Dessa vez a mesa de centro estava cheia de álbuns de foto. Eleonora apontou para a poltrona. Tirei esses do depósito depois que você ligou, disse. Faz anos que não olhava. Mas achei que você ia querer ver quem Evelyn era. Ethan sentou. Eleonora abriu o primeiro álbum. As fotos mostravam 2 meninas. Uma era claramente Eleonora, uns 10, 11 anos. A outra era menor, uns 6 ou 7. Era o rosto da Anna. Essa é Evelyn, disse Eleonora baixo. Apontou para a menina menor. Ela vivia sorrindo, rindo, deixava tudo mais leve. Ethan encarou a foto. Anna ria assim também. Era uma das coisas que ele mais amava nela. Mesmo quando o dinheiro estava curto e o aluguel atrasado, ela achava motivo para sorrir. Eleonora virou as páginas devagar. Fotos de festa de aniversário em salão chique, retrato de família na frente da mansão, Evelyn em recital de balé, apresentação de piano. Em todas ela estava vestida perfeita, cabelo arrumado, postura impecável. Mas conforme crescia, o sorriso ficava forçado. Nosso pai era muito controlador, disse Eleonora. Voz seca de novo. Achava que filho era investimento. A gente estudava em casa com os melhores professores que o dinheiro comprava. Não podia ter amigo fora do círculo aprovado. Tudo era agenda, monitorado. Minha mãe piorou depois que ele morreu. Tinha pavor de escândalo. Pavor de perder o controle. Ela virou outra página. Evelyn adolescente encarava a câmera. Sem sorriso. Quando Evelyn tinha 20 anos. Começou a fugir de casa, continuou Eleonora. Eu a cobertava. Dizia para nossa mãe que ela estava na biblioteca. Ou com professor particular. Não sabia para onde ela ia de verdade. Ela não contava. Acho que tinha medo de eu tentar impedir. Ela me conheceu, disse Ethan baixo. Eu fazia entrega num lanchonete no centro. Ela apareceu um dia e a gente começou a conversar. Achei que era estudante universitária. Ela nunca corrigiu. Eleonora assentiu devagar. Ela deve ter ficado aliviada de estar com alguém que não conhecia o nome Hart, que não queria nada dela. Eu amei ela, disse Ethan. Voz falhando. Amei quem ela era. Não o dinheiro, não a família. Só ela. Eu sei, disse Eleonora. Por isso ela fugiu. Quando minha mãe descobriu de você, ameaçou destruir sua vida. Disse que ia garantir que você nunca mais trabalhasse. Que te prendia com acusação falsa. Se você não largasse Evelyn.
Evelyn ouviu ela no telefone combinando tudo. As mãos de Ethan fecharam em punho. Ela nunca me contou nada disso. Porque sabia que você ia querer brigar, disse Eleonora. E você ia perder. Minha mãe tinha recursos que você nem imagina. Então Evelyn largou tudo. Sacou todo o dinheiro que conseguia acessar do fundo dela. Uns 250 mil reais. E sumiu. Cheguei em casa um dia. E ela não estava mais. Deixou um bilhete. Dizia que sentia muito. Que não aguentava mais viver numa gaiola. A voz de Eleonora quebrou. Fechou o álbum. E olhou para Ethan com olhos molhados. Eu fui tão egoísta, sussurrou. Achei que ela tinha me abandonado. Achei que era ingrata. Demorei anos para parar de ter raiva. E quando parei, já não conseguia encontrar ela. Ela tinha sumido. Ethan enxugou os olhos com as costas da mão. Pensou na Ana trabalhando turno duplo no lanchão, guardando cada centavo para fazer um casamento de verdade, mudando pro AP pequeno e decorando com móvel de brechó. Ela fez tudo sem reclamar. Ela foi feliz. Ela me disse uma vez, disse Ethan, voz tremendo, que tinha tudo que sempre quis. Eu achei que era só carinho, mas talvez ela quisesse dizer mesmo. Ela quis, disse Eleonora. Tenho certeza que quis. Eles ficaram em silêncio um tempo. Depois Eleonora falou de novo. Gostaria de saber como era a vida dela com você, disse. Se você estiver disposto a contar, quero entender quem ela virou. Ethan assentiu devagar. Tá bom, disse. Mas eu também preciso de uma coisa. Quero ver tudo que você tem dos anos que ela sumiu. Fotos, documentos, qualquer coisa. Preciso entender quem ela era antes. Claro, disse Eleonora. Nas semanas seguintes, eles se encontraram várias vezes. Às vezes na mansão, às vezes num café neutro. Eleonora mostrou vídeos antigos de Evelyn tocando piano, cartas que ela escreveu adolescente, boletins de professores particulares. Ethan contou sobre Ana no lanchão, o jeito que ela cantava lavando louça, como chorava em filme meloso, e dizia que era lágrima de felicidade. Lucas começou a perguntar por tia Eleonora. Chamava ela de tia agora. Eleonora levava livro e brinquedo toda vez que visitava. Ajoelhava para falar com ele na altura dele. Escutava com atenção quando ele falava de dinossauro. Uma tarde, Lucas abraçou ela na despedida. Eleonora congelou. Depois envolveu os braços em volta dele. E chorou baixinho no cabelo da criança. Ethan viu e sentiu algo se mexer no peito. Algo quente e inquieto. Uma noite, Eleonora chegou no AP com uma caixinha de madeira, mãos tremendo enquanto colocava na mesa da cozinha. Achei isso no depósito, disse. Era do quarto da Evelyn. Minha mãe guardou tudo depois que ela sumiu. Não conseguia olhar antes. Mas acho que você devia ver. Ethan abriu a caixa. Dentro, bugigangas e papéis. Flor seca. Canhotinho de cinema. Pulseira de bolinha barata. E no fundo, um diário de couro pequeno. Eleonora pegou o diário com cuidado. E abriu. A letra era da Ana. Ethan reconheceu na hora. É o diário dela, sussurrou Eleonora. Folheou as páginas. Ela escrevia até uns meses antes de sumir. Eles sentaram lado a lado no sofá. E leram juntos. As entradas eram curtas. A maioria reclamação de professor particular. Ou das exigências da mãe. Mas pro final, o tom mudou. Entradas sobre fugir de casa. Sobre conhecer alguém que fazia ela rir. Sobre se sentir viva pela primeira vez. Depois Eleonora virou a última página. Estava datada 2 semanas antes de Evelyn sumir. A entrada era mais longa. Asterisco asterisco. Encontrei ele de novo hoje. Ethan. Ele não sabe quem eu sou. Só me vê. A mim de verdade. Não o nome Hart, não o dinheiro, só eu. Acho que posso amar ele. Acho que já amo. Mas tô apavorada. Se minha família descobrir, vão destruir ele. Não posso deixar isso acontecer. Preciso escolher. E acho que já sei o que vou escolher. Asterisco asterisco. A visão de Ethan embaçou. Não conseguia respirar. Eleonora chorava do lado dele. Ela escolheu você e sussurrou. Escolheu você acima de tudo. Ethan levantou de repente. Não conseguia mais ficar sentado. Andou até a janela. E olhou para a rua. Eleonora ficou no sofá, segurando o diário. Eu devia ter protegido ela melhor, disse Ethan. Voz crua. Devia ter percebido que tinha algo errado. Ela era tão cuidadosa com tudo. Tão reservada. Devia ter perguntado mais. Ela não queria que você perguntasse, disse Eleonora suave. Ela queria só que você amasse ela. E você amou. Ethan virou. Eleonora olhava para ele.
com uma expressão que ele não sabia nomear, algo suave, triste e compreensivo. Os olhos se encontraram. Ficaram. A sala pareceu pequena demais. De repente quente demais. Ethan voltou pro sofá. Sentou do lado dela, mais perto que antes. Ela não se afastou. Obrigado, disse baixo, por me mostrar isso, por me ajudar a entender. Eu que tenho que agradecer, disse Eleonora. Você deu para ela a vida que ela queria. Deu felicidade para ela. E deu o Lucas. Eles estavam muito perto agora. Ethan via os pontinhos dourados nos olhos dela. Ela cheirava a lavanda. Igual Ana. O coração dele batia forte. A mão de Eleonora se mexeu de leve. Os dedos roçaram nos dele. Nenhum dos dois puxou. Então Ethan se inclinou para frente. A respiração de Eleonora parou. Os rostos a centímetros. Ele sentia o calor da pele dela. Os lábios dela se abriram de leve. E aí Ethan recuou como se tivesse levado choque. Levantou tão rápido que bateu na mesa de centro. O diário caiu no chão. Eu não consigo, disse. Voz estrangulada. Não consigo fazer isso. Ana, disse Eleonora. Cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, disse ela. Desculpa mesmo. Não sei o que eu estava pensando. Ela era minha irmã. Você era marido dela. Isso é errado. É errado, disse Ethan. Eles se olharam em pavor. O ar entre eles virou veneno. Preciso ir, disse Ethan. Disse Eleonora. Não olhava para ele. Acho que é melhor. Ethan pegou a jaqueta. E foi para a porta. Parou com a mão na maçaneta. Preciso de um tempo, disse sem virar. Para pensar em tudo isso. Eu entendo, disse Eleonora. Voz quase inaudível. Ethan saiu. Sentou na moto no estacionamento. Por 20 minutos. Com a cabeça no guidão. Corpo todo tremendo. Ele quase beijou a irmã da esposa morta. Ele quis. Por um momento. Esqueceu tudo. Menos o calor nos olhos de Eleonora. E o jeito que ela entendia a dor dele. Sentiu que traiu Ana de novo. Ethan não ligou para Eleonora por 3 semanas. Não atendeu quando ela ligava. Nas primeiras vezes. Ficava olhando o nome dela na tela. Até cair na caixa postal. Depois ela parou de tentar. Ele dizia para si mesmo que era melhor assim. Mais limpo. Tinha Lucas para cuidar. Trabalho para fazer. Contas para pagar. Não precisava de complicação. Não precisava pensar no jeito que os olhos de Eleonora ficavam na luz fraca do AP. Nem no jeito que o coração dele pulou quando as mãos se tocaram. Sobretudo não precisava pensar no quanto queria ver ela de novo. Lucas foi quem quebrou primeiro. Por que tia Eleonora não vem mais? Perguntou numa noite no jantar. Mexia um macarrão no prato sem comer. Eu fiz alguma coisa errada? O peito de Ethan apertou. Não, filhote. Você não fez nada errado. Então por quê? Lucas olhou para ele com os olhos da Ana. Tô com saudade. Ethan largou o garfo. Não tinha resposta que fizesse sentido para uma criança de 6 anos. Mal entendia ele mesmo. Ela tá ocupada, disse. Com trabalho. Lucas franziu a testa. Era esperto o suficiente para saber que não era só isso. Mas não insistiu. Voltou pro jantar em silêncio. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Ethan pegou o celular. Rolou as mensagens. Eleonora tinha mandado 3 textos na primeira semana. Cada um curto e cuidadoso. Asterisco asterisco, desculpa pelo que aconteceu. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, espero que você esteja bem. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, por favor me avisa se precisar de algo. Manda um oi pro Lucas. Asterisco asterisco. Depois, nada. Ethan ficou olhando a tela um tempo longo. Depois largou o celular. Sem responder. Mas não conseguia parar de pensar nela. Quando fazia entrega, se pegava passando na frente da mansão Hart. Nunca parava. Só diminuía a velocidade um pouco. E olhava pro portão antes de seguir. À noite. Sonhava com Ana. Só que às vezes no sonho, Ana virava e era Eleonora. Acordava suando e culpado. Eleonora também não estava melhor. Passava horas longas no escritório, enterrando a cabeça no trabalho. Participava de reunião de conselho. Revisava contrato. Assinava documento. Mas a cabeça estava em outro lugar. À noite. Sentava na sala onde quase se beijaram com Ethan. Encarava o retrato da Evelyn. E tentava entender o que sentia. Ela amava a irmã. Ainda amava. A dor de perder Evelyn tinha sido o maior sofrimento da vida adulta dela. E agora tinha encontrado o marido da irmã. E o filho dela. Devia estar grata. Aliviada. Feliz por ter essa ligação com Evelyn. Em vez disso,
estava se apaixonando por Ethan. E odiava a si mesma por isso. Tentava se convencer que era só luto compartilhado. Ou solidão. Fazia tempo que estava sozinha. Talvez só estivesse desesperada por conexão. Mas isso não explicava o jeito que o coração dela acelerava quando pensava nele, nem o jeito que lembrava exatamente como a voz dele soava quando falava da Ana. Uma noite, abriu o diário da Evelyn de novo, leu devagar a entrada, depois parou na última página, onde Evelyn escreveu sobre escolher amor acima de tudo. Eleonora passou o dedo nas palavras. O que você ia querer, mana? Sussurrou pro quarto vazio. O que você ia querer que eu fizesse? O retrato na parede olhou de volta, em silêncio. Chegou a quarta semana. Era domingo de manhã. Ethan acordou cedo. Lucas ainda dormia. O AP estava quieto. Ethan sentou na mesa da cozinha, com uma xícara de café, e percebeu que não queria mais ficar sozinho. Se vestiu. Acordou Lucas com carinho. Tomaram café da manhã em silêncio. Aí Ethan disse algo que não tinha planejado. Quer ir visitar a mamãe hoje? O rosto de Lucas se iluminou. Sério? Sério. Eles dirigiram até o cemitério na Zona Leste. Lugar simples, modesto. As lápides eram placas de granito comuns. A da Ana ficava perto de um IP. Ethan escolheu o lugar, porque ela sempre gostou de árvore. Estacionaram e andaram pela grama. Lucas correu na frente. Já sabia o caminho. Quando chegaram no túmulo, Lucas já estava ajoelhado na frente da lápide. Tocou as letras gravadas do nome da Ana com cuidado. Oi, mamãe, disse baixinho. Trouxe o papai. Ethan ajoelhou do lado dele. Pôs a mão no ombro do filho. Oi, Ana, disse. Voz rouca. Faz tempo. Eles ficaram em silêncio um tempo. Aí Ethan ouviu passos atrás. Virou. O coração parou. Eleonora vinha atravessando a grama na direção deles. Usava jeans e moletom simples. Cabelo solto nos ombros. Parou quando viu eles. Rosto ficou branco. Desculpa, disse rápido. Não sabia que vocês estavam aqui. Posso ir embora? Não, disse Ethan. Levantou. Fica. Eleonora olhou para ele. Depois pro Lucas. Depois pra lápide. Andou devagar para frente. Quando chegou, ajoelhou do outro lado do túmulo. Oi, mana, sussurrou. Voz tremia. Desculpa demorar tanto para vir. Não sabia onde você estava. E quando soube? Parou. Lágrimas escorreram. Desculpa não ter te protegido melhor. Desculpa você ter precisado fugir. Desculpa você ter morrido achando que eu tava com raiva de você. Lucas observava com olhos grandes. Esticou a mãozinha e pegou a mão de Eleonora. Ela apertou forte. Sinto sua falta, disse Eleonora. Sinto muito. E encontrei o Ethan e o Lucas. Eles são maravilhosos. Dá pra ver em cada história que o Ethan conta. Você escolheu bem, mana. Escolheu muito bem. Ela enxugou os olhos com a mão livre. Depois olhou para Ethan por cima do túmulo. Vim aqui perguntar uma coisa, disse pra lápide. Voz um pouco mais firme. Vim perguntar se você ficaria brava comigo. Porque eu... Parou. Começou de novo. Porque eu tô sentindo algo pelo Ethan. E não sei se isso é errado. Se tô te traindo. Preciso saber se você ia me odiar por isso. A respiração de Ethan parou. Lucas olhou pros dois. Confuso. Mas quieto. Eleonora olhou direto pra Ethan agora. Tô infeliz sem vocês, disse. Vocês dois. Sei que o que quase aconteceu foi. Sei que é complicado. Mas não consigo parar de pensar nisso. Em você no Lucas. Na vida que a Evelyn teve com vocês. E fico pensando se talvez. Parou. Se talvez ela quisesse isso. Se ela ia querer que a gente fosse feliz juntos. Ethan ajoelhou de novo. Encarou o nome da Ana gravado na pedra. Tô pensando nisso também, admitiu. Todo dia, toda noite. Sinto culpa toda vez. Como se estivesse traindo a memória dela. Mas aí penso no que ela escreveu no diário. Sobre escolher amor. Sobre escolher ser feliz mesmo quando era difícil. Olhou para Eleonora. A Ana ia querer que eu seguisse em frente eventualmente. Ela escreveu isso numa carta que encontrei depois que ela morreu. Disse que se algo acontecesse com ela, queria que eu encontrasse alguém para dar uma família pro Lucas. Nunca achei que ia conseguir, mas aí te conheci. E você não é só alguém. Você é irmã dela. Você entende ela de um jeito que ninguém mais entende. Você ama o Lucas porque ele é parte dela. Eleonora chorava abertamente agora. Eu amo ele porque ele também é parte de você, disse. Eles se olharam por cima do túmulo da Ana.
O sol da manhã filtrava pelas folhas do ipê. Pássaros cantavam em algum lugar distante. O mundo parecia parado. Não sei se isso é certo, disse Ethan baixo. Mas sei que a Ana ia querer que a gente vivesse. Vivesse de verdade. Não só sobrevivesse. Ela ia, concordou Eleonora. Ela fugiu de tudo. Pra viver a vida que queria. Ia querer o mesmo pra gente. Lucas falou de repente. A mamãe não tá brava, disse. Os dois olharam pra ele. Ele sorriu. Ela tá feliz, eu sinto. Eleonora fez um som entre riso e choro. Esticou a mão por cima do túmulo. E pegou a mão de Ethan. Ele deixou. Eles ficaram assim um tempo longo. 3 pessoas ligadas por amor, perda. E o fantasma de uma mulher, que escolheu liberdade. Eventualmente levantaram. Eleonora pegou Lucas no colo. Ele envolveu o pescoço dela. Ethan andou do lado. Quando chegaram no estacionamento, Eleonora colocou Lucas no chão. O menino pegou a mão dos dois na hora. A tia Eleonora pode almoçar com a gente? Perguntou esperançoso. Ethan olhou para Eleonora. Ela olhou de volta. Nenhum dos dois falou por um momento. A pergunta ficou no ar. Depois Eleonora disse com cuidado. Só se o seu pai achar que tá tudo bem. Ethan pensou na Ana. No jeito que ela ria. No jeito que insistia em alimentar todo mundo. No jeito que acreditava em segunda chance. E recomeço. Pensou nas últimas palavras do diário dela. Sobre escolher amor. Acho, disse devagar, que tá tudo bem. Lucas comemorou. Eleonora sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que Ethan viu no rosto dela em semanas. Mas Ethan acrescentou, olhando para Eleonora. Acho melhor começar devagar, como amigos. Se conhecer melhor. Sem toda... Fez gesto vago. Sem toda a parte complicada? Eleonora sentiu. Amigos, concordou. Consigo ser amiga. Ótimo, disse Ethan. Sorriu de leve. Porque o Lucas não para de perguntar por você. E eu tô ficando sem desculpa. Eleonora riu. Foi um som suave. Frágil, mas verdadeiro. Também sinto falta dele, disse. Depois olhou para Ethan. De vocês dois. Eles ficaram no estacionamento ao sol da manhã. Lucas balançava as mãos dos dois para frente e para trás. Acima deles, as folhas do ipê balançavam na brisa. Em algum lugar perto. Uma porta de carro fechou. A vida continuava ao redor. Normal. Comum. Bonita. Então, disse Eleonora. Almoço? É, disse Ethan. Almoço. Eles andaram pros carros. Lucas entrou na moto com Ethan. Eleonora entrou no carro dela. Enquanto Ethan ligava o motor, olhou no retrovisor pro cemitério atrás. Não dava para ver o túmulo da Ana dali, mas sentiu algo se acomodar no peito. Algo que parecia permissão. Que parecia paz. Pai? Disse Lucas do banco de trás. Oi, filhote. Acho que a mamãe tá feliz, que a gente encontrou a tia Eleonora. Ethan olhou pro filho no retrovisor. Lucas sorria. Completamente certo. É, disse Ethan baixo. Acho que sim. Saiu do estacionamento. O carro de Eleonora seguiu atrás. Eles dirigiram em direção ao almoço. Em direção ao que viesse depois. Não como namorados. Ainda não. Talvez nunca. Mas como 2 pessoas que amaram Ana. Que carregavam pedaços dela. Que estavam aprendendo a viver de novo. A estrada se estendia à frente. O sol brilhava. E pela primeira vez em 3 semanas, Ethan sentiu que conseguia respirar. Lá atrás, no cemitério quieto, uma brisa passou pelo ipê. As folhas sussurraram umas nas outras. E se você acredita nessas coisas? Se acredita que amor sobrevive à morte? Você podia dizer que parecia riso. Como se alguém finalmente estivesse em paz. Fim. Faíscas.